Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o meu mestrado aqui em Portugal. Então bora lá pro vídeo. Ultimamente eu tenho recebido algumas perguntas de algumas pessoas perguntando a respeito do meu mestrado aqui em Portugal, como é que foi, como é que tá sendo. Eu tenho uma playlist aqui no canal que eu fiz só sobre o mestrado, onde eu já respondi algumas perguntas. Tem um vídeo que eu falei sobre como foi a minha candidatura, como foi que eu passei e vários outros assuntos relacionados ao mestrado. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês a playlist desses vídeos para que você possa acompanhar aí todo esse processo. Eu tenho também alguns vlogs que eu compartilhei um pouquinho do meu processo de escrita, o meu processo de aulas. Então, se você tem interesse nesse assunto, dá uma olhadinha que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas hoje eu vou retomar um pouquinho esse assunto e a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre como foi e como tá sendo esse processo do mestrado aqui em Portugal pra mim, do mestrado fora do país, fora do Brasil, como é que foi essa experiência que eu vivi, se foi uma experiência boa, se valeu a pena, quais foram os passo a passo, as dificuldades, as coisas boas, as coisas ruins, o que eu mudaria ou o que eu não mudaria. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa experiência que eu passei aqui, que foi muito rica, muito gratificante e que me fez crescer ainda mais e que me faz hoje em dia ser uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu era quando eu cheguei aqui. Eu espero que esse vídeo possa ajudar alguém, matar a curiosidade, entender um pouquinho mais como é que funciona para você poder estudar fora, para você poder estudar aqui em Portugal. Espero que esse vídeo ajude alguém aí que esteja nesse processo, nessa busca. Então, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Bom, desde o começo, quando eu me formei na faculdade de pedagogia, eu tinha certeza de que eu queria fazer uma pós-graduação, de que eu queria continuar no ensino continuado, de que eu queria me formar num mestrado, quem sabe futuramente num doutorado. Então eu já tinha essa certeza no meu coração de que eu queria me especializar em alguma área e que eu queria sim fazer um mestrado. No começo eu confesso que eu nunca imaginei assim, não era uma coisa que passava pela minha cabeça, a possibilidade de conseguir estudar fora do Brasil, ainda mais num mestrado, num grau assim tão alto, né, visto por nós que estamos na faculdade. A gente olha as pessoas que fazem mestrado, doutorado e pensa, nossa, já é um grau acadêmico muito mais avançado, já é aquela coisa que lida direto com a pesquisa. Então eu sempre tive esse sonho e essa vontade dentro de mim, mas eu achava que eu ia fazer isso no Brasil. Até que, como eu conto no outro vídeo que eu postei aqui no canal, a minha mãe resolveu vir para Portugal e foi mais ou menos o start para eu poder criar coragem e começar a pesquisar sobre esse mundo dos estudos fora do Brasil. Eu nunca tinha pensado em Portugal, eu sempre tive essa vontade de falar inglês e de ir para um país que falasse inglês, queria fazer um intercâmbio, alguma coisa que me colocasse em uma cultura nova, em um país diferente. Mas, como eu já tinha essa proximidade com Portugal, como eu já tinha um familiar aqui, que era minha mãe, no Brasil mesmo eu comecei a pesquisar sobre como que funcionavam os estudos aqui, como que eram os estudos aqui, e eu comecei a pesquisar algumas universidades. Comecei a pesquisar aqui na cidade que a minha mãe já estava, e eu encontrei a Universidade do Minho, que é a minha universidade agora atual do meu coração, que eu amo tanto, e também tinha a Universidade do Porto, porque eu sempre adorei a cidade do Porto, eu acho que ela tá no meu top 3 cidades favoritas aqui de Portugal, e eu sei que a cidade do Porto e que a Universidade do Porto também, ela e a Universidade do Minho estão ali paro a paro, porque são duas excelentes universidades. Eu comecei a pesquisar todo o processo de matrícula, de candidatura. Como eu falei pra vocês, eu tenho um vídeo aqui detalhado falando só como foi o meu processo da minha candidatura, quando foi aquele processo ali que eu passei no mestrado. Agora eu vou falar bem brevemente que eu comecei a fazer todo esse processo lá no Brasil mesmo. Me candidatei, paguei, me planejei, até que eu consegui passar e eu vim para Portugal. Eu sempre tive dúvida entre dois cursos. Eu sempre fui uma pessoa muito de humanas, assim, então eu gostava muito dessa coisa artística, gostava muito de trabalhar com artes, com criatividade. Então eu ficava sempre em dúvida entre a educação especial e as artes visuais. Tanto é que em cada uma das universidades eu tentei um dos cursos e eu acabei que passei no curso de educação especial, que hoje em dia eu entendo completamente que é a minha área, que é o que eu gosto de falar e é o que eu gosto de aprender também. Não que eu tenha perdido o meu amor pelas artes visuais e pela criatividade, porque eu uso muito isso no meu trabalho, mas eu acredito que o mestrado que eu tô atualmente é realmente a coisa certa e a escolha certa pra mim. Então eu passei no mestrado em educação especial e em setembro de 2021
2021, eu comecei a estudar aqui. No mestrado são 2 anos de curso, então o meu primeiro ano foi o ano de aulas teóricas, onde eu tinha aula lá na faculdade, na salinha lá, tinha as minhas matérias, as unidades curriculares, como eles chamam aqui. E o segundo ano é o segundo ano da dissertação. No começo você fica meio perdido, porque é uma coisa nova, é um lugar diferente, um ambiente diferente, é uma cultura diferente. Também tem a questão ali das similaridades e das diferenças da língua. Então você tá naquela fase de descoberta. No começo eu tinha muitas aulas. Na verdade, eu tinha 2 dias de aula durante a semana, que era sempre às quintas-feiras, a partir das 7 da noite até as 10. E depois na sexta-feira, que era o dia todo. Muitas pessoas me perguntam também a respeito do horário de aula, quantos dias eram e tudo mais. Isso vai depender exclusivamente do curso que você escolher e do que você estiver fazendo. Algumas pessoas já relataram pra mim que estudam de sábado, às vezes a pessoa estuda de segunda e quinta, às vezes é de terça e sexta, então isso é muito relativo, vai depender do curso que você escolher, da sua grade curricular ali, da ementa do seu curso. Então, as minhas aulas eram de quinta e sexta. Como eu sempre falei aqui no canal, eu sou uma pessoa que eu tive que suar na vida, então toda a minha trajetória acadêmica eu sempre trabalhei e estudei. No primeiro ano do mestrado, pra mim, foi um tanto quanto puxado, porque nós tivemos bastante questões assim na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, e também eu tive a questão de que eu não podia ficar sem trabalhar, porque eu aqui em Portugal não tenho bolsa, então eu pago o meu mestrado. É o que eu sempre falo pras pessoas. O mestrado aqui, isso eu vou falar na minha visão e na minha opinião, dependendo da sua estabilidade financeira, se você não tiver aqui sozinho, ou se você conseguir fazer ali um planejamento financeiro muito bem estipulado, muito bem elaborado, o mestrado é uma coisa possível e passível de ser pago. Você não estritamente precisa de uma bolsa, é óbvio que você pagar 0 é melhor do que pagar 1, né? Mas pra quem se planeja bonitinho, pra quem tá lá com disponibilidade pra trabalhar também, você consegue pagar um mestrado. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar em um trabalho part-time, que é meio período aqui, e depois eu engatei em um trabalho que era tempo inteiro à noite. Então essa fase, assim, eu tenho essas lembranças de que foi uma loucura e que se fosse hoje em dia eu não teria feito isso, porque quando a gente chega num país diferente a gente fica muito desesperado, muito ansioso, com muitos medos, assim, de faltar coisas, de faltar o dinheiro, de faltar, sabe? Você fica com aquela angústia. Então, o que eu mais queria era trabalhar. Então, eu acho que no primeiro ano, assim, do mestrado, eu sinto que eu priorizei muito o trabalho e não tanto os estudos. O que deveria ter sido ao contrário. Eu poderia ter ali me mantido com um trabalho meio período e depois focado nos estudos, até porque eu tinha a minha base familiar aqui, mas como eu sou uma pessoa muito precavida e eu sou uma pessoa muito organizada com as minhas finanças, eu não queria que faltasse nada. Então eu abri mão de algumas horas de sono, porque eu trabalhava muitas horas e ainda na quinta e na sexta ia lá nas minhas aulinhas morrendo, mas eu ia. Então nesse processo eu tive aula presencial, eu tive trabalho para entregar, eu tive trabalhos em grupo, eu tive apresentação de seminário, eu tive também acho que foi no segundo semestre, que eram aplicações de testes que era como se fosse um estágio. Eu tive que trabalhar com uma criança em específico e aplicar alguns testes nela para poder fazer ali um trabalho em conjunto com a equipe diagnóstica acadêmica. Então é aquela coisa bem de faculdade mesmo. A gente teve bastante aula com vários professores convidados. Isso é uma coisa que eu acho que foi muito enriquecedora aqui, porque você tem a oportunidade de lidar com pessoas diferentes, com culturas diferentes, e também você tem a oportunidade de escutar aulas de pessoas muito renomadas, de pessoas muito estudadas, de pessoas que são realmente craques e são feras naquilo que elas fazem. Então essa era uma fase que eu adorava, por mais que o meu tempo fosse curto ali, mas as aulas diferentes, com professores diferentes, eu acho que foi a parte mais, assim, legal de todas. Enfim, depois de todo esse processo do primeiro ano, eu também tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre o primeiro ano do mestrado. Eu fui para o segundo ano, que eu também tenho um vídeo aqui falando só sobre o segundo ano. O segundo ano é basicamente o nosso ano da dissertação. Logo no começo do ano, você começa a planejar lá o seu projeto de pesquisa com a sua orientadora. Depois você
faz lá todo o projeto de pesquisa, manda para a reitoria da universidade, eles aprovam o seu projeto de pesquisa para você começar efetivamente a pesquisar sobre aquele assunto. Uma coisa que as pessoas perguntam também é se eu sinto diferença na metodologia, na educação, na forma como eles trabalham aqui para a forma que as pessoas estudam e ensinam lá no Brasil. E eu sinto algumas diferenças e algumas similaridades. Eu sinto que, não sei se é por conta de ser um nível maior dentro da academia, né, dentro da nossa vida acadêmica, mas no mestrado são muitos assuntos em pouco tempo. Então, todos os dias eram aulas sobre assuntos diferentes que às vezes não tinham nada a ver com o assunto anterior da aula anterior. Então, são muitos assuntos em pouco tempo. O mestrado é um curso que você tem que planejar muito bem a sua gestão de tempo, porque não vai ser só ali na sala de aula que você vai estar estudando. Você vai ter uma carga ali de conteúdos que você vai ter que revisar e vai ter que estudar ao longo do tempo, porque senão você não lembra nem da metade daquilo que foi dito. Principalmente porque no segundo ano a gente foca somente na nossa dissertação, na nossa tese. Então você não fala mais sobre aqueles assuntos que foram falados no primeiro ano, você foca só sobre aquele assunto que você está estudando. Então eu falo que é sempre bom você ter uma gestão ali, uma boa organização das suas coisas, da sua vida, guardar todos os artigos, guardar todos os livros, todas as indicações, para que você com o tempo possa voltar nesses assuntos e se aprimorar cada vez mais. Eu sei que muitos assuntos na nossa profissão, a gente vai pesquisando conforme as nossas vivências. Por exemplo, eu tenho um determinado aluno que demanda determinado trabalho meu com ele, eu vou pesquisar uma literatura voltada para esse assunto desse meu aluno. Mas é sempre bom a gente estar em constante aprendizado e estar estudando sempre. Então, depois, no segundo ano, eu foquei bastante na dissertação. Eu ainda estou na dissertação, já se passaram mais de 2 anos, mas eu tive que prolongar um tempinho a mais para minha dissertação. Eu sempre tive a mente muito aberta em relação a isso, de saber que se fosse necessário, eu estenderia um pouquinho mais para eu poder entregar um trabalho muito bem feito e para que eu possa usar esse trabalho futuramente na minha vida acadêmica e crescer na pesquisa. Então eu estou agora na reta final da minha dissertação. A gente está em fevereiro de 2024, então eu ainda não defendi a minha tese, eu ainda não apresentei, mas eu creio que já tá quase perto de apresentar, porque também chega essa fase que você fica tipo assim, ai meu Deus, não vejo a hora de acabar, sabe? Tipo assim, você fica numa fase que você não aguenta mais fazer aquilo, porque você, por um ano inteiro, você só escreve sobre o mesmo assunto, só fala sobre o mesmo assunto. Então chega uma hora que você quer que o filho nasça, sabe? Que você quer despachar aquilo pra você poder tirar os outros planos do papel também. Se fosse pra eu falar aqui e pontuar uma coisa que eu mudaria e uma coisa que eu não mudaria, ou se eu me arrependo de algo, seria mais essa questão do tempo, da dedicação. Eu teria teria priorizado muito mais o mestrado em diversas vezes e diversas fases da nossa vida, mas aqui também eu aprendi que a gente não tem o controle sobre tudo e que às vezes as coisas acontecem e a gente não tá esperando por aquilo, e daí a gente tem que fazer ali um malabarismo e conciliar tudo. Então eu teria mudado essa gestão do meu tempo e das minhas prioridades, mas eu também não teria feito diferente de aprender com as minhas vivências, com os meus erros, com os meus acertos e saber que tudo isso me faria ser a pessoa que eu sou hoje, porque quando você chega, você tem uma cabeça, e quando você tá no final, ou quando você acaba, ou quando você já passou por todo esse processo, a sua cabeça muda. E eu acho que também não é só pela questão dos estudos, mas por você estar vivendo em um país diferente. Como eu disse, eu tô na reta final da dissertação e com certeza eu vou trazer pra vocês mais vídeos falando só sobre a dissertação, falando sobre essa reta final. Talvez eu faça um vlog no dia da minha defesa da tese. O que eu posso dizer a respeito dos meus planos futuros e do que eu quero levar pra minha vida e do que eu quero acrescentar na minha vida com esse mestrado é que eu quero que seja só o início, só o start de uma carreira longínqua, né? Eu quero poder crescer muito mais ainda, quero que o mestrado me ajude a crescer na minha carreira, a ser uma profissional melhor, a ser uma professora melhor. Quero sim investir muito mais na pesquisa, eu adoro essa área da pesquisa, de trabalhar com professor, sabe? De poder pesquisar a fundo os assuntos. Eu sempre falo que a área da pesquisa não é uma área muito fácil, a gente só aprende quando a gente tá lá mesmo, mas é uma área que me encanta muito e eu sou uma pessoa muito grata por poder ter feito esse mestrado aqui em Portugal. Bom, eu acho que foi isso pro vídeo de hoje. Eu tentei falar de uma forma mais rápida, resumida, mas como eu disse pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição a playlist inteira que eu falo só sobre o mestrado e
pode ter certeza de que terão muitos mais vídeos falando sobre isso e sobre as próximas fases da minha vida também. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tem mais alguma dúvida a respeito do mestrado, se você tem mais alguma curiosidade, comenta aqui pra mim. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e um queijo e tchau!